aquele Quando, negócio. quando tu começou a se expor na internet, em vídeos, dando tua opinião, que não é a opinião normal, né, que todo mundo tem, tu teve um período de adaptação pra aguentar a resposta agressiva que estava Sim. vindo? No começo me afetava muito, né? E é muito louco isso, né? Porque assim, você vê, eu fui fazer filosofia e para falar de Platão, né? O meu trabalho de conclusão de curso foi Eric Voegelin, que é um filósofo contemporâneo, e Platão e Aristóteles, que fiz os três, assim, né? Uma conversa dos três. E meu mestrado foi em C.S. Lewis. Eu não estava nem preocupado com essa história de racismo no Brasil e tal. Que aí é o assunto pelo qual eu fiquei conhecido, né? Então, demorou um tempo para eu entender o que estava acontecendo, assim, né? Porque, putz, mas o que eu falo é um negócio que eu sei desde criança, assim, e que todo mundo pensava assim. Por que agora tá todo mundo pensando diferente? O que aconteceu? Que os caras agora foram para um caminho esquisito que eu não reconheço mais, né? E aí foi que eu resolvi que eu queria falar sobre isso, né? Porque eu falei, tá, eu fiz um podcast com um amigo e porque eu reagi a um vídeo que rolou no YouTube de um pessoal que invadiu uma aula da USP para falar de cota. E eu assustei com aquilo, né? Tamanha agressividade daquele pessoal. Então eu falei, mas onde que esse pessoal pensa que vai chegar desse jeito assim, com essa agressividade toda e tal? E aí fiz um comentário no Facebook na época, eu não tinha nem Twitter na época. E um amigo leu e falou, pô, legal isso que você falou, hein? Pô, vamos fazer um podcast comigo e tal. Eu falei, não tem nada pra falar desse negócio. Eu ligava pra esse assunto quando eu tinha 18 anos, agora eu não ligo mais. Né? Minha vida já foi pra frente, eu não quero ficar voltando nisso. Não, mas você tem coisa pra dizer e tal, vamos lá. Insistiu, fui. Falei coisas assim que eu sempre pensei e repercutiu, né? Viralizou o episódio e tal. E aí, de repente, eu falei, ué, mas eu não tô falando nada demais, assim. Eu tô falando aquilo que eu aprendi, aquilo que eu li há muito tempo, aquilo que eu sempre conheci. Por que agora as pessoas estão achando que é uma coisa nova que eu tô dizendo? E aí foi que eu saquei. Falei, caramba, não tem mais ninguém falando isso. Tá todo mundo falando diferente agora. Falei, então vou eu falar, né? E aí mergulhei no assunto. Eu larguei C.S. Lewis, larguei Platão pra lá. Na verdade, assim, não larguei muito porque a minha forma de pensar ainda é, né? Uma maneira, digamos, platônica de tentar analisar os problemas. Mesmo esses problemas, né? Então eu fui atrás, né? De coisa que eu tinha lido há muitos anos. E aí comprei mais um monte de coisa. Comecei a pesquisar esse assunto, assim, de volta, né? E tentar entender onde que a coisa tinha desconectado, né? Onde que a maneira como a gente pensava, sei lá, nos anos 80, 90, quando eu estava na fase de entender essas coisas e que eu tive minha fase de revolta e tal, onde é que esses caras viraram uma chave, assim, agora a gente fala dessa perspectiva aqui. E aí fui atrás para entender isso, né? E a conclusão que eu cheguei é que grande parte dos movimentos negros foram instrumentalizados partidariamente. Então, quer dizer, aquela luta que a gente falava lá na década de 90 e tal, e que a gente pensava numa coisa muito olhando para dentro, né? Assim, não, a gente tem que cuidar, é nós por nós, não temos que ficar esperando nada, vamos para cima, vamos fazer e tal, não sei o que lá. Isso tinha se transformado, né, numa coisa mais, não, temos que cobrar, temos que exigir, temos que não sei o que, papapá. Por quê? Porque quando a luta se alia a interesses partidários, os partidos têm interesse em disputa de poder político, né? Então as lutas vão andar junto com esse tipo de... vão servir de esteio a essa discussão mais político-partidária, né? Porque, claro, é interesse dos partidos e das agremiações políticas de terem esses nichos todos, né, em torno de si. Sim. Né? Então eu achei que o movimento se deixou sucumbiu a esse tipo de sedução partidária. E foi engraçado, porque aí eu tô achando que eu falei, pô, mas não é possível que ninguém tenha falado isso antes de mim, porque não tô inventando nada, né? E aí eu vou encontrando, né, críticas a esse tipo de comportamento em outras pessoas muito mais importantes do que eu e militantes históricos e tal. Então eu vou encontrando essa crítica já há muito tempo, né? Então eu falo, não é uma coisa que eu estou inventando agora,
né? Vocês que deixaram de ler esses caras, né? Que alertaram lá atrás, há 50, 60 anos atrás, que isso não ia dar certo. E agora, do jeito que eu enxergo a coisa, não tá dando certo. Então, por isso que eu comecei a tentar fazer um contraponto a essa maneira de abordar o problema que ficou muito marcada. Só se fala desse jeito. Sim. Tá todo mundo dentro de uma caixinha e só pode falar daquele jeito. Você não pode mais falar de outra maneira. Não pode sim. Porque as minhas referências são outras, né? Vocês que trocaram as referências, não eu. Né? Então e aí eu causei um escândalo, né? Pois é, eu imagino que tenha recebido muito ódio também, muita raiva. Aí, direto. Emocionalmente, como é que tu lidou com esse ódio que tu recebeu lá no início, quando tu era tudo muito novo ainda? No começo me afetava muito. Eu queria responder todo mundo, ficava bravo lá respondendo comentário, horas e horas respondendo e tal, não sei o que. Por exemplo, quando acho que o dia que mais me afetou, não, né, a primeira vez que me afetou mesmo assim, foi quando eu lancei um curso meu. Na verdade, eu estava relançando esse curso e a gente fez um impulsionamento pago. E aí, na hora de calibrar o impulsionamento, foi parar naquelas universidades pública, né? Aquele pessoal de história de universidade pública. E esse pessoal sim, eles são absolutamente intolerantes, né? Então, assim, começa aquele negócio. Ué, mas você tá falando... Porque eu dizia assim, eu vou buscar uma interpretação mais histórica e menos ideológica. Eles arrancaram a cueca pela cabeça, né? Como assim menos... Primeiro, tudo é ideologia. Como que você fala que a sua maneira é não ideológica? Tudo é ideologia, não sei o quê. Como é que você tá falando de história se você não é historiador? Aqui não sei o quê. Aí começa, né? Mas todo mundo vem dar carteirada e tal. E eu fiquei lá respondendo. Mas isso assim... Vai desde esse tipo de questionamento até o Capitão do Mato, não sei o quê. E aí os caras vão, né? E vão longe, né? E vão no Negro da Casa, aí não sei o quê, papapá. Então isso me desgastou bastante, assim. E aí, depois disso eu falei, cara, assim... Esse pessoal não tem a mínima noção do que eles estão falando, né? Primeiro que não me conhecem, né? Não sabem que das coisas que eu sei, né? Então eu não tô aqui só dando orelhada. Eu falo de algo que eu conheço, que eu sei, que eu li. Eu tenho como sustentar isso que eu estou dizendo. Não é só uma opinião da internet. Né? Eu tenho um curso sobre isso, agora tenho mais, mas eu tinha um curso sobre isso. Né? Tem série, vai ver o curso. Né? Vai lá ver o que eu falo no curso, depois a gente volta para discutir. Não, mas claro que ninguém está interessado nisso, né? Só o título já deixa o cara que bravo. O título é: o Brasil é um país racista? É uma pergunta. Os caras, como assim? Você é louco? Que pergunta é essa? Como ousa perguntar uma coisa dessa? Mas é lógico que é. Então, a resposta é daquela assim: sim, próximo assunto. Várias respostas assim, né? Claro que é. Pronto. Tá aí teu curso. Toma teu curso aí. Entendeu? Pronto, já dei a resposta. Né? Mas aí tu